Meu primeiro contato com o Grupec foi em 1975, eu tinha 12 anos. Né? Nessa época, meu pai tinha uma loja de sapatos ali no Alecrim, na Presidente Bandeira, e eu estudava numa rua ao lado, no Instituto Sagrada Família. Quando terminava a aula, eu sempre ia para a loja para pegar uma carona com meu pai, para ir para casa. Né? E uma das vezes que eu estava esperando, eu sempre ficava, né, desenhando um papel de embrulho da loja, e numa dessas vezes um cliente viu meus desenhos e ficou muito bem impressionado, né? E meu pai disse, olha, ele passa o dia desenhando aí, fazendo revistinhas, né, de história em quadrinhos, né? Esse cliente era o jornalista Jorge Batista, né? E ele então pediu para o meu pai me levar à redação do Diário de Natal para fazer uma reportagem, né? E meu pai me levou e a reportagem saiu. No diário, ficava ali na Deodoro, né? Já como quem vai descendo ali para Ribeira, e a redação ficava lá no fundo, no meio tinha a oficina, né, com a impressora, e já perto da recepção, na frente, ali tinha uma escadinha que dava no primeiro andar, né? E Jorge Batista, então, depois da entrevista, me levou lá, né? Ele nesse primeiro andar tinha duas salas, uma do departamento comercial e uma do departamento de arte, né? No departamento de arte trabalhavam 3 pessoas, né? Uma delas era o seu Jorge, que fazia as artes finais de alguns anúncios, né? que o jornal captava, pequeno anúncio geralmente, e seu Jorge, na verdade, se chamava Irsch Rittermots, né? Ele era um tcheco que que fugiu da República da Tchecoslováquia na época, depois da guerra, né? E por uma coincidência, tempos depois, eu viria estudar, né, na mesma escola do seu Jorge, que é onde o seu Jorge estudou, que foi a Escola de Artes Industriais de Praga. Né? E outras 2 pessoas do departamento de arte eram os cartunistas, né, os quadrinistas, Edmar Viana e Emanuel Amaral. Né? Então, eles viram meus trabalhos e Emanuel, enfim, né, disse, olha, deu o endereço dele, todo sábado, no sábado você vai lá em casa, eu te dou umas dicas, né? E eu fui, ele morava nessa época nas Quintas, era um lugar bem agradável, numa praça, né? E levei meus desenhos para ele, né? E ele começou a me dar dicas, né? Na verdade, ele me apresentou, né, ao mundo profissional, né, do quadrinho, das artes gráficas, né? Me apresentou a tinta nanquim, o bico de pena, o papel couché, né? A caneta técnica para fazer os textos dos quadrinhos, né? E, enfim, eu comecei então a desenvolver, sob orientação, né, do meu primeiro professor de quadrinhos, de artes gráficas, que foi Emanuel Amaral. Né? Isso foi em maio de 75, se não me engano, e depois de um tempo ele disse, olha, isso no início de 76, disse, olha, procura Alcides Salles, que ele vai publicar uma revista, né? Leva lá teus trabalhos, quem sabe você publica também. E eu fui, então, Alcides morava nessa época perto ali da escola do Instituto Técnico Federal, né? Na época era a Escola Técnica Federal. E levei meus desenhos para Alcides ver, né? E Alcides conversou comigo e gentilmente disse, olha, o seu desenho não é a nossa proposta aqui da revista, né? Claro, o meu universo era o universo infantil, né? Dos quadrinhos do Heitor Abril, do Pato Donald, Zé Carioca, Tio Patinhas, né? A Mônica, Cebolinha, né? E a proposta da Maturi era outra completamente diferente, né? Era um jornal, um quadrinho alternativo, um quadrinho, né, de vanguarda, de contracultura, né? Na verdade, foi uma ruptura, né, de Disney para o Roberto Crumb, né, que era um dos grandes expoentes do quadrinho, né, alternativo. Né? Então, eu tentei me adaptar depois, posteriormente, né, à linha editorial da revista, né, e depois no número B eu já publiquei, né, uma história em quadrinho bem diferente do que eu já vinha produzindo, né, do quadrinho infantil que eu produzia até então. Né. Então foi um passo importante também, né, não só de contestação, né, do desenho, né, da arte formal, né, mas também de contestar, né, até a temática também, né, de uma visão mais crítica da sociedade, enfim, foi um momento importante no meu início de carreira. Né. E nessa mesma época, no final do ano, no final de 76,
enfim, fui morar em Natal, né? Em junho ou julho, eu não lembro bem, eu passei a trabalhar na Tribuna do Norte, publicando charges sobre futebol, né? E lá na redação da Tribuna, uma vez chegou o Oden Madruga. O Oden era o colunista político da revista, do jornal, e disse: olha, Cláudio, quem vem morar aqui em Natal é Enfio, né? Então, Enfio era uma das figuras mais importantes, né? Um dos quadrinistas mais conhecidos, né? do Brasil, cartunista, tinha chegado de Nova York, publicava no Pasquim, publicava no Jornal do Brasil, que na época era um dos mais importantes jornais do país, publicava cartoons e publicava a tirinha, né, do Zeferino. Voltou a publicar uma revista mensal dele, que era com os fradinhos, né, Fradim. E então, eu lembro que uma vez eu fui levar meus desenhos para mostrar para Alcides, para Maturi, e ele disse: olha, vamos fazer uma visita a Enfio, né? E fomos, né? Alcides queria convidar Enfio para colaborar com a revista também, com a Maturi, né? E nós pegamos ônibus ali no Instituto Técnico Federal e descemos ali no mercado de Petrópolis, né? E depois subimos ali, descemos a Ladeira do Sol até ali a Ponta do Morcego, na Praia dos Artistas, onde estava a Casa de Enfio, né? E, coincidentemente, quando nós estávamos descendo ali e chegamos à Casa do Enfio, o Oden Madruga também estava chegando, né? Que tinha feito amizade com o Enfio, então nos apresentou a Enfio, né? E encheu a nossa bola. Esse aqui é o pessoal aqui da Terra que produz quadrinhos, né? Cartoons e tal. E Alcides tinha levado lá uns desenhos, inclusive de Edmar também, e Enfio adorou o traço de Edmar, bastante movimentado e bastante cômico, né? E a partir daí, então, eu passei a colaborar com o Pasquim, que o filme me convidou, né? Isso em abril de 77, mais ou menos, eu publiquei meu primeiro trabalho no Pasquim, e enfim, passou a colaborar com a Maturi, né? Então, esses foram meus primeiros contatos, né, com o Grupec. Depois eu conheci figuras como Luiz Pinheiro, Lindeberg Evoredo, Enoque Domingos, Reinaldo Azevedo, Anchieta Fernandes, né, Dom Lucas Vital Brasil, Dom Lucas Brasil, melhor dizendo, né? E, enfim, foi um momento importante na minha carreira, né, que já me deu aí um rumo, né, de fazer um quadrinho e um trabalho crítico, né? Acho importante resgatar a história do Grupec, né, e valorizar, né, a sua ação, porque o Grupec tem sido muito importante na difusão da cultura potiguar, do quadrinho potiguar, da arte gráfica potiguar, né? Tem sido um espaço também de aprendizado de diferentes gerações que se incorporaram ao Grupec, né? Eu até sugiro, se possível, né, recuperar, né, por exemplo, a produção que o Grupec publicou semanalmente, né, num suplemento semanal que havia no Diário Natal de 71 a 72, né? Seria importante resgatar esse trabalho, né? E eu mesmo já publiquei um e-book com a minha colaboração para a revista Maturi, né? Tanto o que eu publiquei, né, quanto o que eu produzi e não saiu na revista. Então, tendo um e-book aí disponível. Enfim, eu acho que é importante mesmo essa celebração dos 50 anos do Grupec. É isso aí. Um abração.